E, pastor Agripino, né, o senhor está falando toda essa história, né, quando você era criança, adolescente, extremamente ativo, esportivo, comunicador, né, gostava de se relacionar sempre com as pessoas. Após a sua conversão, o que que intensificou ainda mais? Você começou a participar ainda mais dos grupos dos jovens, fazendo eventos? Mudou alguma coisa que às vezes, né, existe aquela conversão que mudou radical? Como que foi o pós-conversão? Foi mais ou menos na fase dos 15 anos que houve a conversão, né? E naquele período, eu tenho alguns parentes que estão no Maranhão, e meu pai falou assim: Olha, por que você não vai no Maranhão visitar os seus parentes? Eu falei: Vou lá então. Aí fui. E naquele período era um período onde eu tinha sido convertido, né? Minha conversão se deu logo na sequência dessa viagem, e eu fiquei muito impactado com a transformação da minha vida, né? Aquilo que Deus fez na minha vida, no meu coração, a forma de ver o mundo, ver a relação minha com Deus, muito diferente do que eu tinha anteriormente com a rotina de ir na Igreja Católica. Eu fiquei tão entusiasmado com aquilo, foi tão impactante, que logo que eu cheguei em São Luís do Maranhão, eu procurei uma livraria evangélica, e nessa livraria evangélica eu falei: gente, eu tenho que comprar alguma coisa aqui para distribuir para o pessoal aqui de São Luís do Maranhão, porque o que Deus fez em mim eu tenho que compartilhar com as pessoas. E comprei mais ou menos assim uns 5.000 folhetos. Comprei uns 5.000 folhetos, fui no centro da cidade, falei: gente, comecei a distribuir. Falei: gente, mas é muito pouco, eu não vou dar conta de alcançar tantas pessoas que estão passando na rua. Aí eu procurei alguns pivetes, né? Aquelas crianças de rua, aqueles meninos de rua, e chamei alguns deles, falei assim: olha, eu quero distribuir todos esses folhetos aqui, se vocês me ajudarem a distribuir, depois eu dou um dinheirinho para cada um de vocês. Aí eu selecionei algum deles, dei uma quantidade de folheto, coloquei eles estrategicamente em algumas ruas, alguns lugares, eles distribuindo de lá, eu distribuindo de cá, porque eu queria compartilhar o amor de Deus, né? Queria pulverizar a transformação que eu tinha tido na minha vida através do compartilhar daqueles folhetos antigos da Sociedade Bíblica do Brasil. Era mais ou menos desse tamanho assim, né? Não sei se alguns conseguem trazer na memória. E depois eu queria procurar uma igreja, né? Falei, ainda não tinha esse discernimento, o que era a igreja presbiteriana, o batista, a assembleia. Então, minha ideia era de uma igreja evangélica. Então, eu estava passando na porta de uma dessas, no centro da cidade, que era uma presbiteriana, e olhando o prédio, achei até bonito o prédio, uma moça sai da igreja, me aborda e pergunta quem eu era. Eu comecei a dialogar com ela ali, ela me chama para o encontro de jovens, um encontro da Aliança Bíblica Universitária, a ABU, né? E me chamou num sábado: vamos para lá e tal, a gente vai ter uma reunião. E eu fui. E ali eu comecei a integrar nessa igreja, fiquei mais alguns dias, e era época de vestibular. Aí eu conversei com meus pais naquele período, falei: olha, vai ter vestibular aqui, eu posso tentar? Aí falou: tenta. E aí o que aconteceu? O meu coração era muito, e até ainda hoje, eu tenho essa pegada muito na área de exatas, né? E eu era muito empolgado com o curso de física. Então, eu fiz a aplicação naquele período do vestibular, fui aprovado, né? A pontuação que eu fiz no curso de física, eu poderia ter entrado na medicina, mas o que eu queria mesmo era o curso de física. Iniciei a universidade, as portas foram se abrindo para o término do curso, uma especialização para física nuclear na Suíça. Então, para mim, eu tinha essa bolsa, e para mim fazer essa especialização, eu precisava estudar o francês. Estudei 3 anos francês, fiz esse período, um tempo, no Maranhão. Depois que o meu pai ficou um pouco enfermo, né, estava muito doente, eu então retorno para Goiás e transfiro da universidade. E naquele período, ainda a minha empolgação com o evangelho era muito grande, né? Estava muito forte em mim. E aconteceu na cidade de Caxambu, no Minas Gerais, o Congresso Brasileiro de Missões. E eu fui lá para participar. E uma das exposições que me chamou bastante a atenção não foi aquelas preleções que muitas vezes mexem com o emocional, né? Aquele momento quando as pessoas são inclinadas, né, ali na emoção e tudo mais. Eu tive um desafio missionário através de números. Acredita se quiser. O que me falou foi números. O expositor estava expondo lá na projeção dados estatísticos
das realidades no mundo. Eu falei, gente, que coisa impressionante, olha o que está acontecendo. Olha o que ele está mostrando, o desafio que nós temos do mundo é muito grande. E foi assim, quando eu olho para a minha trajetória, foram uns poucos momentos que eu lacrimejei, né? Através de números, pelo impacto da necessidade de pessoas envolver com missões. Quando eu passei por esse congresso, o meu coração começou a ter uma inclinação para a obra missionária. E aí os eventos que foram surgindo no Brasil, livros que foram apresentados a mim, eu também busquei livros que envolvem nessa área de missões, e eu comecei a me apaixonar muito para a obra missionária. E com isso, eu também, na igreja, conversando com o pastor, depois a igreja local encaminha para o presbitério, para depois para o seminário, e nesse período que eu estava me preparando, eu tinha muitas ações de evangelização, do bater na porta de casa em casa, e nos finais de semana em alguns bairros da cidade, evangelizando, projetos de plantação de igreja, né, congregações e a própria igreja local. Então, eu fui muito impulsionado a isso, e também muitos congressos que houveram. Então, cada vez mais foi crescendo essa motivação para a obra missionária, e foi distanciando um pouco o coração para a caminhada como físico nuclear, né? Essa proposta que era inicial na minha aí, adolescência, virando a juventude, com 16 anos, ela foi sumindo, né? Mesmo entrando nesse período na universidade, eu sabia que eu ia terminar cedo e tinha muita coisa para fazer. Mas, a partir desse momento, desse congresso, muitas coisas mudaram. E aí tem um pouco da nossa trajetória que a gente vai continuar batendo papo aqui.